mantenhamos a nossa mente aberta para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, estamos já no segundo domingo e vamos encerrar agora à noite o estudo da carta de Judas. E aprendemos algumas coisas, e entre as coisas que aprendemos é que existe bastante semelhança na carta de Judas com a carta de Pedro. E temos percebido isso e feito comparações para fortalecer o nosso entendimento a respeito do que Deus quer para a nossa vida. Temos estudado até o verso 17, e até o verso 17, até o 19, para falar a verdade, Judas escreve com um sentimento e com o objetivo de nos orientar da seguinte forma: olha, preste atenção nisso, cuidado com isso, não se envolvam com isso, não vivam dessa forma, afastem-se dessa situação, não se envolvam nesses atos, né? Fiquem longe disso. E a partir do verso 20, como veremos hoje, então Judas começa a escrever da seguinte forma: façam isso, vivam dessa forma, cumpram isso no seu viver, obedeçam a Deus dessa maneira, procurem essas coisas para trazer para a vida de vocês. E ele começa a dizer, é como se ele estivesse dizendo assim: não faça, não faça, não faça. E agora ele começa a dizer, a partir do verso 20, faça, faça, faça. É assim que vocês devem caminhar, é assim que vocês devem viver. E ele vai dando exemplos e fortalecendo o nosso coração para que isso aconteça. Então, por favor, abra sua Bíblia na carta de Judas, fica ali, é o livro antes de Apocalipse, logo depois de terceira João. Você encontra esse pequeno livro, essa pequena carta de Judas, mas que tem tantas coisas preciosas para nós aprendermos e experimentarmos na nossa vida e compartilharmos também com outros, assim como veremos nessa noite. Judas, de 17 a 25. Todavia, amados, lembrem-se do que foi dito, do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então Judas novamente afirma aqui a divindade de Cristo. Ele reforça isso, dizendo que ele já era antes de todos os tempos, antes da criação do mundo. Jesus já existia, já era Deus, estava ao lado do Pai. Essa doutrina, esse princípio bíblico é muito contestado por algumas religiões, por algumas seitas, algumas igrejas que até se denominam evangélicas, mas nós entendemos que não são, inclusive por não reconhecerem a Cristo como Deus. E nós temos que entender exatamente isso, que Jesus é Deus, como está aqui descrito por Judas, desde antes de tudo existir, Jesus já existia e já era Deus. Bem, logo no começo da carta de Judas, nós vemos a necessidade e o desafio dele para o nosso coração de batalharmos pela nossa fé, ou seja, batalharmos por aquilo que nós cremos, defendermos a nossa fé e lutarmos por isso como algo que é vivo no nosso coração, e não apenas como uma história que nós ouvimos, achamos interessante, mas não serve para nós. Mas essa carta de Judas insiste para que nós estejamos batalhando pela nossa fé. Então, se fosse dar um nome à série,
dessa carta de Judas e as mensagens que compartilhamos, eu escolheria esse nome, a batalha pela fé. O quanto que cada um de nós temos que lutar por aquilo que cremos, e o quanto que cada um de nós temos que lutar para permanecermos crendo nisso. Como nós devemos alimentar a nossa mente, trazer conceitos, conhecimentos que ajudem a solidificar a fé em Cristo Jesus, em quem Ele é, tudo o que Ele fez por nós e tudo o que Ele ainda quer fazer. A palavra batalhar mostra que os cristãos têm algo por que vale a pena lutar. Nós temos vivido tempos que toda hora tem uma manifestação agora. Caiu a unha do fulano, vamos fazer uma manifestação na Paulista. Apareceu um calo novo, manifestação na Paulista. Tudo que acontece, o pessoal vai para a Paulista e faz uma manifestação. Estão lutando por alguma causa, que a gente tem percebido claramente que existe sempre um fator político por trás disso, e é uma mobilização com interesses muito maiores do que aquilo de fato que está sendo reivindicado. De vez em quando aparece um repórter entrevistando, mas por que vocês estão lutando mesmo? Sei lá, eu estou aqui, vamos lá, vamos quebrar. Vamos fazer bagunça, vamos estourar bomba, vamos cheirar gás lacrimogênio, é gostoso, a gente chora, limpa os olhos. Bem, o pessoal vai e às vezes nem sabe pelo que está lutando. Mas Judas nos ensina que os cristãos têm algo verdadeiro, algo que é sólido, algo que vale a pena lutar, que é a fé em Jesus Cristo. Algumas pessoas desistem no caminho, acham que existem outras formas de pensar mais interessante, que cativa mais pelo seu interesse pessoal, pelos seus objetivos pessoais, e acabam desistindo disso, mas crer em Cristo nos dá motivo suficiente para lutar por algo que vale a pena. Essa carta ensina que nossas batalhas pela fé, às vezes, ocorrem até mesmo na nossa vida como igreja. Eu creio que muitos de nós já enfrentaram batalhas dentro da própria igreja, batalhas pela fé, e que você chega em momentos em que entra em conflito, em que entra em diferenças de opinião, e que na insistência dessas opiniões divergentes, por vários motivos, algumas pessoas começam a lutar por interesses próprios, ou até você entra em conflito por ideias divergentes no exercício de algum ministério específico, acaba se aborrecendo com aquilo, acaba se entristecendo com aquela situação, e você precisa batalhar pela sua fé para que você não desista no caminho ou do ministério que Deus tem colocado em tuas mãos. Digo sempre às pessoas que conversam a respeito do ministério que muitas vezes, ou em todo o tempo, a única coisa que nos resta nas mãos é a fé em Deus e a nossa convicção ministerial. Porque se não fosse a nossa convicção ministerial, nós desistiríamos de tudo e largaríamos no meio do caminho aquilo que entendemos que um dia fomos chamados para fazer. Quem tem convicção persevera, permanece, vai em frente e não desiste, porque entende que vale a pena lutar pela sua fé e por aquilo que Deus colocou em seu coração. Mas quando nós temos um profundo amor pela verdade, as nossas convicções essenciais devem ser definidas. Então, quando eu creio em Cristo, eu tenho que ter convicções bem definidas no nosso coração. Por isso que nós insistimos que aqueles que vão chegando para a igreja, que passem conosco por esses passos que temos sugerido, classe agora, classe de membresia, para que você fundamente a sua fé, para que você perceba ou entenda da onde vem a fé, da onde vem os procedimentos que nós fazemos como igreja, da onde que vem a cada momento que nós temos como presente no nosso culto. Por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos aquilo? Não basta estar com a igreja apenas porque achamos que é um ambiente interessante. Hoje não está nem tão interessante, porque deu problema nas máquinas de ar-condicionado e está muito mais abafado do que interessante. Mas isso a gente vence também pela fé, né? Vamos persistir e permanecer aqui até cozinharmos. Muito bem, pelo menos não vai ser no inferno, nós vamos cozinhar. Nós temos que estar fundamentando aquilo que nós cremos com base na palavra de Deus.
A Bíblia é o fundamento da nossa fé. Não temos nenhum outro livro de apoio, não temos nenhum anexo, não temos nenhum outro material, uma revelação especial, uma revelação que alguém trouxe, mas está guardada lá e só alguns têm acesso. Não. A Bíblia é a revelação de Deus para nós e nós fundamentamos a nossa fé naquilo que Deus revelou através da Bíblia. E assim todos devem compartilhar isso e entender isso para prosseguir juntos na fé. As pessoas nem sempre se sentem à vontade com o rigor da fé, ou seja, com aquilo que cremos como doutrina. Existem muitas pessoas que no decorrer da sua jornada com a igreja entendem que aquilo é demais, aquilo é pedir demais, e não querem se sujeitar àquela situação, àquela doutrina, aquele princípio bíblico. Acho que aquilo está ultrapassado e não combina mais com os seus objetivos pessoais de vida, e então deixam aquilo de lado. E isso vai causando algumas distorções na vida da igreja, vai trazendo alguns problemas, vai trazendo doenças espirituais para a vida da igreja. E é por isso que, mesmo diante a essas situações que às vezes observando na vivência com a igreja, que nós temos que batalhar pela nossa fé, não deixando que isso afete a nossa jornada, não deixando que isso interrompa o comprometimento que temos com Cristo, que Ele tem pedido para conosco, e que nós devemos dar a Ele com alegria, com prazer. Muitas pessoas não querem se sujeitar a isso, acham que é pesado demais viver assim, mas o mundo e Satanás nos desafiam continuamente no que diz respeito à nossa fé, e não nos dão outra oportunidade, outra saída, a não ser tomarmos uma decisão. Diante do que Deus coloca para nós, como doutrina, como postura, como princípio bíblico, Satanás fica nos seduzindo, colocando diante de nós outras situações, outros desejos, outras coisas que chamam a nossa atenção, e nós ficamos ali no meio, olhamos para aqueles desenhos antigos, né? Fica um anjinho e um diabinho, um em cada ombro, um cochicha uma coisa, outro cochicha outra. É apenas uma ilustração isso, mas na nossa mente, às vezes, a batalha é permanente, é diária nesse sentido, entre a vontade de Deus ou a do diabo. E eu não posso passar a minha vida no meio do caminho, eu tenho que decidir qual lado eu estarei. E Judas aqui diz, olha, o cristão tem motivos para lutar pela sua fé e decidir estar com Deus, decidir por aceitar a proposta de Deus para a sua vida, porque isso lhe garante vida e vida eterna. Se não lutarmos em situações assim, de confronto entre Deus e o diabo, se não lutarmos e tomarmos a decisão certa, nós estamos simplesmente desertando da batalha. Estamos desistindo, e quem desiste fica pelo caminho, é capturado e é então subjugado e derrotado. Tragicamente, às vezes o inimigo engana pessoas dentro da própria igreja, ou envia ao nosso encontro falsos crentes, pessoas que fazem de conta que são crentes e vão convivendo com o povo de Deus apenas como um inimigo mesmo, querendo semear um conceito errado aqui, outro ali, e vão disseminando isso, e às vezes acabam até capturando algumas pessoas, e levando para fora do aprisco, e sujeitando essas pessoas a viverem distantes de Deus. Isso existe, e nós vemos isso acontecer, infelizmente, algumas vezes. Pessoas que se infiltram, fazendo de conta que são cristãs, e começam então a dividir a opinião do povo, começam a dividir aquilo que está na Bíblia com aquilo que não está na Bíblia, fazendo de conta que é muito parecido, e isso é tão real que o diabo tentou fazer isso, inclusive com Jesus. Quando Jesus foi tentado, ele estava buscando consagração, inclusive, não que ele precisasse de consagração, porque ele é Deus, mas como uma forma didática de nos ensinar que nós também precisamos nos consagrar, e o tempo que ele sai para o deserto, para jejuar, então ele é tentado por Satanás, e um tempo que ele estava mais buscando aperfeiçoamento, se preparando para a missão dele. E é assim que acontece conosco também. Em momentos em que nós estamos mais nos dedicando, também pode surgir, se aproximar uma pessoa de nós, e começar a semear conceitos inadequados no nosso coração,
princípios que não são bíblicos, que não são de Deus, para confundir a nossa mente e nos aprisionar. Então, nós temos aqui alguns fundamentos que mostram que por que vale a pena batalharmos para a nossa fé. E quando nós estamos vivendo de uma maneira que isso se torna claro, que estamos batalhando pela nossa fé. Então, a primeira coisa que nós fazemos, como batalha pela nossa fé, é esperarmos a volta de Cristo em amor. E como que isso funciona? Dá uma olhada no verso 21, por favor. Verso 21 do texto, lá de Judas. De que maneira você está esperando a volta de Cristo? Como você está se preparando para isso? Quando nós vamos receber uma visita em casa, nós tomamos sempre algumas precauções. Às vezes temos um quartinho, onde nós decidimos colocar tudo naquele quarto, para mostrar que a nossa casa está organizada. Ou às vezes nós organizamos mesmo a casa e abrimos mão até de algumas coisas desnecessárias ou que mostram bagunça na nossa casa, para deixar arrumado para a visita. E a cada dia nós que esperamos a Cristo, nós devemos também ir arrumando a nossa vida e mantendo a nossa vida em ordem para não sermos pegos de surpresa. Já conversamos sobre isso, estudando também a carta de Pedro. Mas enquanto esperamos pela volta de Cristo, temos que demonstrar que amamos a Cristo. E fazemos isso quando nós decidimos obedecer o que Ele ensinou como correto. Não o que você ouviu em algum lugar apenas, sem uma fundamentação bíblica. Mas nós devemos esperar a Cristo, demonstrando que o amamos, buscando na nossa vida obedecer o que Ele disse ser correto. Olha lá, Ele mesmo explicou assim para nós, em João 15, versos 9 e 10. João capítulo 15, versos 9 e 10, Ele ensinou aos seus discípulos como que eles poderiam demonstrar que amavam Jesus de verdade. Ele estava instruindo também que ele voltaria para o Pai e depois voltaria para encontrar aqueles que são de fato dele. E a nossa postura de espera de Jesus Cristo deve ser exatamente como ele descreveu aqui nesse texto. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha só, ele vai dizer como que nós podemos permanecer no amor de Jesus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. A ligação de Cristo com o Pai era a obediência. Ele afirma diversas vezes que ele veio a esse mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele veio aqui porque o Pai mandou, ele só veio aqui porque Deus mandou. Deus deu uma missão a ele para morrer por nós, para vencer a morte, e nos salvar e conceder vida eterna. Ele só veio aqui por isso, porque senão ele não teria vindo. E ele não poderia fazer nada que interferisse nessa ordem do Pai. E ele nos ensina o mesmo, olha, se vocês querem demonstrar que me amam, obedeçam o que eu mandei vocês fazerem. Façam aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Não vivam de forma diferente daquilo que eu disse que vocês devem viver. A maneira de um filho demonstrar para o pai que o ama, a melhor maneira de fazer isso é obedecendo. Não contrariando as suas orientações. É agindo conforme aquilo que os pais disseram que é correto. Olha, eu vou sair, eu volto logo, você não mexe nisso, não mexe naquilo outro. E a nossa tendência qual que é? É exatamente mexer naquilo que ele disse que não é para mexer. Nós pensamos assim, bom, se ele disse que não é para mexer, é porque tem alguma coisa interessante lá. Então, vou esperar ele sair e é lá que eu vou mexer. Porque lá é que tem algo que está despertando meu interesse. Igual aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Olha, você pode comer qualquer fruta que estiver aqui. Qualquer uma, só uma que não. E é aquela que eles quiseram mexer. Nós continuamos com esse mal dentro de nós. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos dizendo a Jesus que nós não o amamos. Porque nós não estamos dispostos a viver como Ele disse que nós deveríamos viver. E preferimos viver de forma diferente, conforme os nossos desejos,
conforme os nossos próprios planos e vamos nos afastando de Deus. Então, a maneira correta que Judas aqui pede para nós aguardarmos Jesus é, então, esperando por Cristo com amor. E esperamos com Cristo com amor quando obedecemos a Ele em tudo aquilo que Ele diz ser correto. A segunda forma de nós esperarmos por Cristo, batalhando pela nossa fé, é tendo compaixão dos que duvidam. Verso 22 fala sobre isso. Devemos ajudar os crentes vacilantes, aqueles que são novos na fé, aqueles que estão chegando, não entendem direito ainda o que é crer em Cristo, não entendem direito ainda como fazer para prosseguir de forma firme na fé, como obter uma maturidade que torna possível recebermos um alimento mais sólido, mais pesado. A Bíblia usa essa ilustração que enquanto somos novos na fé, é como se nós estivéssemos tomando leite, né? Mas conforme vai passando o tempo, vamos amadurecendo, devemos ir comendo uma comida mais sólida e lidando com algumas coisas de uma forma mais madura também, demonstrando a nossa maturidade, nosso crescimento, inclusive, em santidade. Às vezes, na vida como igreja, nós não temos muito tato para lidar com isso. E até mesmo levamos para casa alguns assuntos que, para serem conversados, ou permitimos conversar alguns assuntos que deparam ali com corações que são novos na fé, que não têm ainda a maturidade para lidar com o peso daquele problema, com a importância daquela situação. E vamos simplesmente falando, sem perceber que tem crianças por perto, e achamos às vezes que as crianças não entendem algumas coisas, não estão prestando atenção, mas eles entendem tudo. Eles guardam na mente, e aquele comentário inadequado que fazemos, aquele assunto inapropriado que levamos para dentro do nosso lar, nosso ambiente de convívio familiar, às vezes passa por corações de uma maneira que fere a fé, que marca a fé daquelas pessoas de uma maneira negativa e os faz cair. A Bíblia é muito severa com pessoas já mais maduras e que fazem pessoas mais novas na fé tropeçarem. Olha só, Mateus 18, 6, você pode confirmar isso lá. Mateus 18, 6, um alerta de Deus para o nosso coração. Mateus 18, 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Pedra de moinho não era qualquer pedrinha, não. Era uma pedra redonda, enorme, muito pesada mesmo, para esmagar ali as sementes que eram colocadas e transformar em farinha, em farelo. Então, quem faz um pequenino na fé cair, por uma conduta inadequada, por falar alguma coisa imprópria, fazer um comentário inadequado, ou então ter uma postura inadequada que fere o outro na fé. Então, uma pessoa que leva alguém que é pequeno na fé a cair, melhor seria para essa pessoa se atirar no mar com uma pedra pendurada no pescoço. Eu já dei alguns exemplos nesse sentido da seguinte forma. Vamos supor que você é crente e tem o hábito de ter bebidas alcoólicas em casa. Aquela cervejinha, apenas com 10% de álcool, 1%, não sei quantos por cento tem a normal, a outra, não entendo disso, graças a Deus. Mas você tem lá na sua geladeira, tem uns vinhos de umas safras especiais, tem a cerveja, tem a pinguinha que você usa apenas para quando está com aquela pigarra assim na goela, né? Então você pega aquele conhaque, né, para dar uma dissolvida no pigarro, ou para abrir o apetite, né? Ou para você tomar quando o Palmeiras ganha, então você não vai tomar muitas vezes, né? Ou então quando alguma coisa boa acontece, ou alguma coisa ruim acontece. Então, se acontece coisa boa, é para comemorar. Se acontece coisa ruim, é para afogar as mágoas, né? Para esquecer e assim por diante. E, de repente, chega alguém lá na sua casa, um crente novo, você diácono, ou até mesmo pastor, né? Líder na igreja,
e tem a sua geladeira lá com algumas coisas dessa, e a pessoa chega lá, estou com uma sede, você fala, vai lá na geladeira, pega água lá, fica à vontade. A pessoa, quando abre a geladeira, ele está lutando contra o alcoolismo. Ou talvez até não, talvez não seja ele que esteja lutando, mas ele já teve alguns problemas com o alcoolismo na família, e viu a sua família ou outras famílias serem destruídas por conta do alcoolismo. E ele vê aqui e fala, puxa, eu estou lá, ele está aqui, tem isso ali, tem alguma coisa que não está combinando, né? E alguma coisa precisa ser modificada nesse sentido. Às vezes isso acontece. E assim também como tantas outras coisas, não só disso, mas tantas outras coisas como ser devedor e ter comentários de difamação da sua vida na rua, na sua vizinhança ou entre parentes, você não é bem visto pelas pessoas de fora, e de repente alguém chega na igreja e fala assim, mas eu conheço essa pessoa é assim, 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 e chega aqui e encontra a pessoa aqui, escuta, mas você não faz isso lá fora, como que você está aqui? Eu sou daqui mesmo, sou. Isso não é possível, tem alguma coisa errada. Outro dia, não sei se eu falo isso, bom, vamos lá. Começou, agora fala, né? A minha mãe recebeu uma pessoa, minha mãe recebeu uma pessoa lá na casa dela para fazer um vestido. E ela falou assim, olha, ela falou que é da sua igreja, mas não parecia não. Mas por que, mãe? E aí a gente vai ficar curioso tentando descobrir quem era, né? Depois a gente descobriu, mas tudo bem. Mas o fato é que a minha mãe, ela não frequenta uma igreja, mas ela já tomou uma decisão ao lado de Cristo. Ela sabe como deve ser alguém que crê em Cristo e como deve ser alguém como é alguém que não crê em Cristo. Ela sabe. Não só a minha mãe, mas a mãe de vocês também, aquelas que estão vivas, vocês também sabem. E muitas pessoas que não frequentam a igreja sabem muito bem como deve ser alguém que crê em Cristo. Sabem, às vezes, até mais do que aqueles que estão com a igreja. Isso traz uns choques. Isso traz alguns conflitos. Isso faz com que algumas pessoas decidam se aproximar de Cristo e outras se afastarem. E o pedido aqui de Judas é que nós tenhamos compaixão dos que duvidam, daqueles que não creem, ou daqueles que são novos na fé ainda. E Mateus chama a nossa atenção para não afastarmos ninguém da fé em Cristo Jesus, como também em Romanos 14:1, você pode comprovar isso, verificando na sua Bíblia. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Nós temos que ter muito cuidado com os assuntos que vamos conversar com aqueles que estão chegando na fé, porque algumas coisas são difíceis demais para essas pessoas compreenderem. E em vez de fortalecer a fé dessas pessoas, vai acabar frustrando a fé e dissolvendo alguma esperança que poderia existir em seus corações. Vamos lá para o verso 23 agora, concluindo esse pensamento. E a terceira maneira de nós batalharmos pela nossa fé é então cooperando para a salvação de outros. E para isso nós precisamos ter a nossa vida revestida de novas condutas. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4, versos 22 a 32. Efésios 4, 22 a 32. Então, esse texto, se você puder deixar marcado em sua Bíblia, será bastante interessante para alguns momentos de decisão. Faço isso ou não faço isso? Vou por esse caminho ou não vou por esse caminho? Esse texto dá algumas dicas bem importantes aqui para momentos de conflito pessoal no desenvolvimento da sua fé. Essa mensagem está também na pastoral do nosso informativo de hoje. Você pode usá-la nos pequenos grupos ou entregar para alguém, compartilhar assim. Também as mensagens têm sido gravadas e colocadas no YouTube. Então tem ali, no nosso informativo já saiu, acho que hoje, o endereço de você digitar no YouTube e você baixar. Você pode ali baixar as mensagens que são pregadas aqui e compartilhar com outras pessoas. Enviar o link para que eles também tenham acesso e possam ser também edificados.
Efésios 4, 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Então, essas são as orientações para que nós venhamos nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem que teve a sua natureza refeita por Deus, sendo uma nova criatura a partir de um novo nascimento em Cristo Jesus. Cada uma das instruções aqui são essenciais. Se você era assim, você não pode mais ser assim, uma vez que você entregou o seu coração a Cristo. E vivendo dessa forma, você irá atrair com a sua vida outras pessoas para Jesus. Você irá chamar a atenção, assim como a má conduta faz com que pessoas desistam da fé, se afastem da fé, a boa conduta também aproxima pessoas da fé em Cristo Jesus. Porque as pessoas se espantam quando vem alguém com boa conduta nos tempos que temos vivido. Quando você confere o troco e vê que o troco está errado e você devolve o dinheiro para a pessoa, não, você está me dando dinheiro demais. As pessoas ficam espantadas. Se você está numa fila e a pessoa deixa cair uma nota de R$100 e você avisa a pessoa que caiu, pega e entrega para ela, a pessoa fica espantada. Se você acha uma carteira com dinheiro e você devolve para a pessoa com o dinheiro, ao invés de dizer assim, olha, quando eu achei estava vazia. Só tinha os documentos. Eu tinha que dar o dízimo lá, Estou participando de uma campanha lá e tinha que dar tanto, eu achei a carteira, foi Deus que colocou aquela carteira no meu caminho. Eu vou devolver os documentos, mas eu vou pegar esse dinheiro para investir nessa campanha, porque eu preciso disso. Bem, as pessoas se espantam com atos de bondade, porque percebem que isso só pode vir de Deus. E nós devemos preferir ter isso na nossa vida. O texto de Judas fala que nós temos condições, pelo amor, pela fé em Cristo, de arrancar pessoas do inferno. Pela nossa conduta, pela nossa pregação, pela nossa forma de vida. Assim também, como nós temos visto aqui em Judas, nós podemos jogar pessoas do inferno, pela nossa má conduta, pela nossa falta de testemunho e pela veracidade daquilo que temos compreendido como o ensino de Cristo para o nosso viver. Concluindo, então, quero dizer o seguinte: só através do sacrifício de Cristo nós temos o poder necessário para nos apresentarmos a Deus em pé, ou seja, justificado pelos nossos pecados, e fazer isso com grande alegria. Só através do poder de Cristo Jesus. Os versos finais da carta de Judas mostram isso, que Deus deve nos encontrar em pé no sentido de que nós não caímos no pecado, não vivemos caindo, tropeçando e caindo toda hora, mas estamos em pé porque fomos justificados, temos buscado viver dignos da justificação que recebemos de Cristo Jesus.
E vivendo dessa forma, nós devemos batalhar continuamente pela nossa fé. De que maneiras? Demonstrando amor a Cristo, ou por Cristo, obedecendo tudo aquilo que Ele nos ensinou como verdade. Então, cada vez que eu me empenho, cada vez que eu batalho para obedecer a Cristo Jesus, cada vez que eu me dedico a seguir aquilo que Ele ensinou como verdade, eu estou batalhando pela fé. E olha, é uma batalha constante, é uma batalha dura, é uma batalha que não é simples, e nós só com o poder de Deus, só dependendo de Cristo Jesus, é que conseguimos vencer essa batalha. Também devemos fortalecer a fé de outros que estão começando a crer, de pessoas que estão ainda vacilantes, ou que são vacilantes na fé, e que ainda não têm a maturidade necessária para seguir sozinhos no caminho com Cristo Jesus. E também devemos despertar no descrente o desejo de seguir a Jesus, pela nossa forma de testemunhar o quanto vale a pena andar nos caminhos dele e batalhar por aquilo que recebemos como fé, como legado para a nossa vida e vida eterna. Então, feche os olhos, quero orar com você nesse sentido. Como tem sido a sua batalha pela fé? Ou pelo que você tem batalhado no seu dia a dia? Você tem tido isso como objetivo, batalhar pela sua fé? Você tem olhado para os ensinos de Cristo com o desejo de obedecê-los? Ou você acha demais? Isso é demais para você. Isso você não tem condições de suportar, ter os ensinos de Cristo como algo que é verdade, pelo qual vale a pena batalhar diariamente para viver dessa forma. Você tem ajudado pessoas que estão vacilando na fé a crescer na fé? Ou você tem feito com pessoas que já estão meio vacilantes a desistirem de crer em Cristo? Por mau testemunho, por frustrar a esperança de uma vida melhor com Cristo Jesus, pela maneira como você tem se apresentado a essa pessoa, distorcendo o que Cristo ensinou como verdade. Você tem tido uma vida que desperta as pessoas a seguirem Jesus, aquilo que você conta, como foi o seu final de semana, o que você tem aprendido, você compartilha com as pessoas. Você tem demonstrado para as pessoas que de fato você tem aprendido coisas novas, e essas coisas novas vêm de Deus, e são para fortalecer o seu viver e gerar vida também para outros? Ou você não tem aceito isso para o seu dia a dia, e por isso não pode contar isso para as pessoas? O que você vai compartilhar com seus colegas de trabalho, ou na escola quando chegar amanhã? Muitos voltarão às aulas amanhã. O que você vai contar para os seus amigos? O que você fez esse fim de semana? O que você recebeu? O que você aprendeu? O que você tem cultivado no seu coração? Isso é batalhar pela fé, e devemos fazê-lo diariamente. Então vamos orar. Pai de amor, é um desafio enorme seguirmos a Jesus Cristo diante de tudo que Ele nos ensinou, mas entendemos que se não fizermos isso, nós estaremos desertando do teu exército, do seu exército. Nós estaremos abandonando aquilo que é de mais precioso para o nosso viver, porque atinge também a nossa eternidade. E nós queremos pedir a tua ajuda, Pai, para vivermos de uma forma digna daquele que usa o teu nome, daquele que é chamado por teu Filho. E nós queremos pedir todo o poder, todo o entendimento, toda a força que vem de Ti para perseverarmos nos Teus caminhos, para não darmos mau testemunho, para não frustrarmos a fé no coração das pessoas, para que as pessoas não se decepcionem ao olharem para nós e nos levando a ouvir com grande frequência que nós não podemos olhar para os homens. Nós não queremos ser uma igreja assim, Pai, que não podemos usar um irmão nosso como referência, que ao invés de fazermos isso, nós vamos dizer: olha, você tem que olhar só para Jesus e não para os homens falham. Nós não queremos ser uma igreja assim, Pai, que está acostumada a justificar a conduta errada das pessoas dessa forma. Mas nós queremos ser uma igreja que busca cada dia fazer o que é certo, independente dos nossos sentimentos, independente dos nossos desejos,
Independente, ó Pai, daquilo que atrai o nosso coração, nós queremos derramar o nosso coração diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais fiéis, cada vez mais dedicados à Tua palavra, à Tua orientação, ao desejo de Te honrar com a nossa vida. Que isso seja a marca dessa igreja. Não queremos passar a vida nos desculpando, nós queremos passar a nossa vida Te glorificando a cada dia ao batalharmos para a nossa fé em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser assim e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.